Olá, família, tudo bem? Eu gostaria de compartilhar com vocês uma palavra que eu li agora pela manhã, que se encontra no livro de Marcos, Marcos capítulo 15, cujo texto é Jesus perante os Pilatos. Uma palavra que Deus ministrou no meu coração pela noite e agora pela manhã eu comecei a ler, a meditar aqui nessa palavra, cujo tema de Jesus perante os Pilatos, Marcos era um dos discípulos de Jesus. E o texto vai dizer sobre a crucificação do Senhor, sobre o momento em que Jesus ele é entregue para Pilatos, Talvez muitos de vocês conhecem essa história, Ou talvez escutaram falar que Jesus foi para a cruz, Era ele Barrabás, e a multidão escolheu, que Jesus fosse crucificado. Mas eu estava lendo aqui, logo no capítulo 1, que vai dizer assim: logo pela manhã entraram em conselho os principais sacerdotes com os anciões, os escribas e todo o sinédrio, e amarrando Jesus, levaram a entregaram a Pilatos. E Pilatos o interrogou: És tu o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: Tu o dizes. E isso aqui me chamou muita atenção, porque Pilatos começou a interrogar Jesus, as pessoas, os sacerdotes, todos eles estavam interrogando, acusando Jesus. Só que Pilatos chega para Jesus e fala assim, nada lhe responde, vê quantas acusações te fazem. Jesus, porém, não respondeu palavra, a ponto de Pilatos muito se admirar. E isso admirou Pilatos, Porque qualquer pessoa, estaria ali falando, não, mas Jesus ficou quieto, mesmo Jesus sendo inocente, ele se aquietou, ele não tinha o que responder. Porque Jesus, ele sabia que ele estava ali por um propósito, para cumprir aquilo que o pai dele ordenara para ele fazer. E naquela época, a palavra vai dizer que era uma época de Páscoa, então as pessoas elas tinham os costumes de soltar alguém que estava preso. E aí a multidão começou a pedir para que Barnabás fosse solto. Só que Pilatos, admirando a postura de Jesus, e pergunta para ele, E começa a perceber que ali estavam acusando ele, porque aquele povo, os sacerdotes, eles estavam com medo porque Jesus já vinha falando do amor de Deus, Jesus já tinha curado, Jesus já tinha pregado, então eles estavam sendo ameaçados, por isso eles escolheram que Jesus fosse para a cruz. Mas sabe, assim, algo que me chamou muita atenção nessa palavra, que me fez meditar, é lá no versículo 13, que diz assim, 13 não, desculpa, no 12. Mas Pilatos lhe perguntou, que fareis então? Deixa quem chamais o rei dos judeus? E eles, porém, clamavam, crucifica-o. A multidão pedia para crucificar. Mas Pilatos lhe disse, que mal fez ele? E se lhe gritavam cada vez mais para crucificar, ou seja, o próprio Pilatos, ele sabia que Jesus não tinha feito mal a ninguém, que Jesus não tinha feito pecado nenhum, que ele não tinha cometido pecado nenhum. Mas mesmo assim a multidão insiste em pedir para que crucificam. E aí eu estava lendo depois, no próprio capítulo, de que forma, que fizeram com Jesus. E isso me fez aqui pensar, sabe, aquele povo, aqueles soldados, eles batiam, eles açoitavam ao ponto de baterem em Jesus de uma forma que era a palavra vai dizer que eles levavam um chicote, aqueles homens levavam um chicote e a ponta do chicote tinha vidro e chumbo. Isso tocou muito meu coração, porque imagina um homem apanhar dessa forma ao ponto de... A palavra vai dizer que o chicote ele açoitava a pele e a carne ao ponto de chegar ao osso. Meu Deus, ao ponto de chegar ao osso. Vocês imaginam essa dor que o Senhor carregou por mim e por você?
ao ponto de sofrer, sabe? De sofrer assim, calado, inocente. Ele não tinha pecado nenhum, ele era inocente. Então, queridos, eu quero dizer para vocês nessa manhã, sabe? Jesus sofreu isso tudo. Eu quero te trazer a reflexão que ele sofreu tudo isso em teu lugar. Ele escolheu os cravos ao invés de nós. Ele suportou toda essa dor na cruz inocente, para que eu e vocês tivessem livre acesso a Ele. Ele pagou o preço por nós, para que nós nos tornássemos filhos dele, filhos de Deus, co-herdeiros de Cristo. E aí eu te pergunto, o que a gente tem feito em prol dessa salvação? Sabe? Será que eu tenho escolhido viver esse caminho com Cristo? Será que eu tenho escolhido ser um filho de Deus? Será que eu tenho confessado Jesus com meus lábios? Porque a palavra do Senhor diz que com a boca se confessa e com o coração crê. Não adianta você falar para Jesus para as pessoas, eu tenho Jesus sim, eu tenho fé nele sim, mas você não confessou Jesus. E a palavra do Senhor vai dizer lá em Romanos. Eu vou ler aqui para vocês. Olha o que Romanos vai dizer. Romanos 10, 9. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em seu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Portanto, todo aquele que nele crê não será confundido. Então, queridos, por isso que é necessário a gente confessar Jesus. Não adianta você falar para você, eu tenho Jesus sim, eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou dessa religião, eu sou daquela religião. Eu não estou falando de religião nenhuma, eu estou falando de Cristo, aquele que salva, aquele que morreu, que pagou esse preço que eu acabei de ler para vocês na cruz, para a gente ter livre acesso a Ele. Então, eu queria te fazer você refletir nesta noite, nessa manhã. Refletir, Senhor, eu quero, Senhor, te confessar como meu Senhor e como meu Salvador, porque é necessário que com a minha boca eu te confesse e com o meu coração eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que eu preciso confessar Ele sim, para que eu tenha direito, livre acesso a Ele. O preço já foi pago, Jesus já morreu na cruz por nós. Então, eu queria que você refletisse nessa manhã sobre isso. Amém? Um beijo no coração de vocês. Que Deus abençoe vocês rica e abundantemente.